Eu separei algumas coisas para falar sobre o título, né, o tema desse vídeo que eu acho muito interessante. O que realmente funciona no site, né? O que faz realmente um site ser bom e outro site ser ruim. E à primeira vista, né, o cliente normalmente ele sempre quer, ele sempre fica mais fascinado sobre as coisas que normalmente não são as coisas que dão resultado. Então, um botão que pula, um efeito especial, uma foto que tem uma transição diferente, ele fica muito fascinado por isso. Sendo que na prática, essas coisas, na prática mesmo, eles deixam o site, na verdade, mais lento, não deixa, não tem uma funcionalidade assim muito grande quando você pensa em estratégias de venda. Então, tem um botão diferente ali. Pode até algumas coisas, né, mais simples eu, eu não acho que tenha nenhum problema não. Mas essa coisa de querer enfeitar demais o pavão, isso na realidade não serve para nada. E no celular, quando você joga do computador pro celular, o próprio celular ele já não tem esses mesmos efeitos e fica ainda mais pesado, né? O site fica ainda mais lento quando é para dispositivo móvel em relação ao computador. Então, onde eu quero chegar, né? Que a simplicidade, e simplicidade quando eu digo é em relação a essas coisas de funcionalidade, muito texto, né, muita informação, você tem que colocar no site o essencial para as pessoas. Você pode até desenvolver um site maior com algumas partes com mais informação, mais detalhada, onde a pessoa que realmente está interessada por aquilo em se aprofundar, ela entra lá e vê o que ela considera melhor para ela, né? Se ela quer um conteúdo mais longo ali, precisa de mais informações, mas o ideal é que você tente simplificar o máximo possível para não tornar também a experiência de entrar no seu site uma experiência chata, porque as pessoas acabam não ficando. Então, quanto mais claro for seu site, mais a pessoa vai vai ficar lá, vai entender o que ela tem que fazer no site, né? Não adianta ser prolixo, fazer uma coisa com textos, 1 milhão de botões diferentes, 1 milhão de ações, né? Que no botão, normalmente no site, a gente chama de call to action, que é chamada para ação. Então, se você tem 1 milhão de botões diferentes para funções diferentes, a pessoa vai ficar muitas vezes na dúvida para onde ela tem que ir. Então, o mais importante é você colocar um objetivo só. Por exemplo, no meu site tem 2 planos. Tinha 3, eu simplifiquei para 2. E são duas coisas diferentes realmente, mas elas são. A única diferença ali são o plano que tem um site, o outro são múltiplas páginas, algumas funcionalidades, mas eu estou vendendo a mesma coisa, que é a criação de site. Né? Eu não estou vendendo dois produtos. E muitas vezes é uma coisa que embaralha, que as pessoas querem colocar tudo numa coisa só. Por isso que também serve um site, às vezes, maior, que você consegue ter essas duas coisas. E aí, quando você vai divulgar com um cliente determinado produto, você pode divulgar esse link específico, em vez de pegar um link geral, onde está tudo ali meio que misturado, você pega lá a questão quando você vai no site que tem a categoria, para você achar os produtos, no próprio supermercado, né? Laticínios, bebida, ali você vai ali já sabendo o que tem ali. Você não precisa mandar a pessoa entrar lá e vai ter laticínio misturado com bebida, com carne, não. Tem cada produto tem a sua própria categoria. E no site não é diferente. Bom, uma coisa também que eu anotei aqui que é interessante é a gente também pensar, que a gente pensa muito, como a gente é a cabeça do negócio, a gente pensa sempre, vamos deixar bonito aqui, eu gosto disso, mas a gente muitas vezes esquece que quem vai entrar ali, quem interessa de verdade é o cliente, né? A pessoa que está navegando no seu site, que está entrando ali, muitas vezes sem conhecer quem você é. Então, quando a gente vai construir um site, a gente tem que ter
o pensamento a cabeça do cliente, né, do comprador. E eu acho que qualquer coisa que você for fazer na vida, negociar, quando você vai pedir alguma coisa para alguém, você tem que pensar um pouco com a cabeça da outra pessoa também. Pessoas são diferentes e tal, e como você imagina a cabeça do seu cliente normalmente, né? E o que você pode fazer para que ele se sinta confortável dentro do seu site e faça o que você quer, que é na verdade comprar, né? Vender mais, entrar em contato, fazer com que o cliente se interesse por você. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, aí o Digita e Posta, como eu sempre falo, né? Minha ideia aqui não é vender curso, é nem ensinar nada, né? Assim, não ser um vendedor de curso, um cara que ensina a criar site. Claro que a gente falando algumas coisas, pela experiência que eu tenho, a gente acaba ensinando uma coisa ou outra, mas minha ideia é realmente vender meu serviço. Por isso que eu sempre bato na tecla da questão da construção de site, né? E dentro da proposta desse vídeo é meio que isso. O importante é você ter o necessário e vocês podem aí ver como que também tá meu site. E também às vezes nem sempre a gente acerta de primeira, né? Por isso que é legal ir sempre melhorando, atualizando. Eu acho que hoje meu site está muito mais limpo. Eu cortei bastante coisa. E eu acho que a próxima vez que eu ver ele, apesar de já estar bem resumido, eu vou cortar mais. Né, e é um desafio também a gente conseguir comunicar para o cliente com poucas palavras ou com pouca coisa no site, você conseguir comunicar o que você quer, que facilita para todo mundo, né? Facilita, se você consegue comunicar o que você faz com poucas palavras, isso é um bom sinal. E eu tento fazer isso, construção de site, transformação digital, que é a parada do Digita e Posta. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo, um abraço a todos.